Olá pessoal, aqui é o professor Walter Araújo, professor da disciplina de Matemática do curso de Licenciatura em Matemática EAD do campus São João dos Patos, tá? Dando continuidade à nossa disciplina de Cálculo 1 e dando continuidade à unidade 2, vamos começar o estudo dos limites, parte 3, ok? Nesse estudo, pessoal, nós vamos falar dos limites no infinito. Tá? Aí você pode parar um pouquinho e pensar, esse estudo nós já fizemos. Nós estudamos limites infinitos. Hoje nós vamos estudar limites no infinito. Tá? Então, existe uma diferença. Lá nos limites infinitos, a tendência era para o número real e o resultado da função ela ia para o infinito, ou para mais infinito ou para menos infinito. Já os limites no infinito, a diferença é que a tendência é para o infinito e o resultado pode ser que vá para o infinito, ou mais ou menos infinito, mas também pode ser que vá para uma constante real. Tá? Então, existe a diferença entre limites infinitos e limites no infinito. Então, essa é a primeira pausa que a gente tem que fazer dentro da disciplina, tá? Porque existe uma grande confusão quando se fala limites no infinito e limites infinitos. As pessoas acham que é a mesma coisa, porém não é. Então, começando os limites no infinito, então, seja a função f, x menos 1 dividido por x, onde essa função ela existe para x diferente de zero, e vamos analisar o comportamento dessa função no infinito. Então, a gente vai analisar ela olhando a reta real, analisando lá no infinito. Aí a gente vai fazer duas coisas. A primeira, uma tabela em relação a essa função, e depois a gente vê que essa função tem um gráfico que foi produzido aqui do lado direito. Tá? Pessoal, na tabela, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Se eu quero saber o comportamento da função no infinito, então eu vou fazer o meu x aqui, porque eu posso começar aqui com 0, e vou aumentando o valor do x. E o que foi que eu fiz? Eu peguei o primeiro valor sendo 10, joguei na minha função e encontrei 0,9. Eu botei 100, joguei na função 0,99. Eu peguei 1000, joguei na função 0,999. Então, você está observando que à medida que o x aumenta indo para o infinito, a minha função ela se estabelece e se aproxima de 1. A imagem se aproxima de 1. E aí você observa, então realmente faz sentido. Então eu estou pegando a minha função e estou fazendo essa investigação, aumentando o valor de x, e a minha função aqui está, a minha função, você observa, né, que esse é o gráfico da função, está se aproximando dessa linha aqui, que é a linha do x igual a 1. Então, se eu tomar um x muito grande, você vai ver que ela vai estar muito próximo de 1. Tá? E a mesma coisa acontece nessa função se eu fosse analisar ela e fizesse a tendência para menos infinito. Se eu fosse ver o comportamento dessa função, fizesse um outro quadro aonde a tendência fosse para menos infinito, por exemplo, pegar menos 10, menos 100, menos 1000, e assim sucessivamente, você ia ver que os valores que a gente ia encontrar seria 0,99, 0,999, ou seja, valores muito próximos de 1, tá bom? Então, a gente também tem esse comportamento dessa função com esses mesmos moldes aqui, ok? E aí, o que acontece? O que a gente conclui? Que o limite da função, quando x tende ao infinito, ele tende a 1. Então, esse é o comportamento, esse é o valor do limite dessa função quando x se aproxima de 1. Ok, pessoal? Definição de limites no infinito. Então, seja f uma função definida no intervalo aberto de a até ao infinito, dizemos que x cresce ilimitadamente
f de x se aproxima de L e escrevemos o limite de f de x quando x tende ao infinito é igual a L. Se para qualquer número epsilon positivo existir um nzão positivo, tal que esse x vai ser sempre maior do que esse nzão, então o módulo da diferença de f menos L vai ser menor do que um epsilon. Graficamente, pessoal, é isso que nós temos, tá? E simbolicamente, é essa a nossa expressão. Então, para mim dizer que o limite de uma função, quando x tende ao infinito, vai dar L, eu tenho que mostrar que para todo epsilon positivo vai existir um nzão positivo, tal que sempre vai ter um x maior do que esse nzão, e a função menos o limite vai ser menor do que um epsilon. Então, para mim provar se eu quiser provar essa primeira parte, eu tenho que provar toda essa expressão. Tá? E graficamente, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Está dizendo o seguinte, que sempre que você escolher aqui, ó, um x maior do que esse nzão, mesmo que tu escolha um nzão muito grande, mas vai sempre ter um x maior do que esse nzão, que na hora que você produzir esse cara na função, o que vai acontecer? A imagem desse x vai se aproximar exatamente do L. Tá? Não, eu vou pegar o nzão igual a 1 trilhão. Vai ter um x maior do que 1 trilhão, tal que jogando na função ele vai estar mais próximo do limite. Tá? E assim sucessivamente. Então isso não vai ter fim, é por isso que a gente tende com x para o infinito. Continuando a definição, a mesma coisa que nós definimos para um x indo ao infinito, a mais infinito, a gente também vai definir com esse x indo para menos infinito. Então, seja f uma função definida no intervalo aberto de menos infinito até a, então eu estou olhando já no sentido na esquerda do zero. Dizemos que quando x decresce ilimitadamente, a função se aproxima de L e escrevemos o limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L. Se para qualquer número epsilon positivo existir um nzão negativo, tal que esse x é sempre menor do que esse nzão negativo, então a diferença da função menos o limite é menor do que esse epsilon. Novamente, a gente tem um gráfico aqui na lateral e simbolicamente aquela mesma expressão que nós já trabalhamos anteriormente. Então, se eu quiser provar que o limite da função é L quando x tende a menos infinito, eu tenho que provar que tem que existir um epsilon positivo, tal que um nzão negativo, e sempre vai existir um x menor do que esse nzão, tal que a função menos o limite vai ser menor do que epsilon. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, pessoal. Para me provar, eu estou dizendo que para todo epsilonzinho que eu escolher aqui, ó, se eu escolher um epsilon muito pequeno, esse cara vai se aproximar disso aqui, tanto por cima quanto por baixo. Tá? E para esse epsilon muito pequeno, vai sempre existir um x que é menor do que o nzão, tal que esse x, a imagem dele vai exatamente se aproximar do limite. Se você escolher um nzão muito grande para cá, vai ter um x depois dele que vai estar mais próximo do limite ainda. É por isso que esse x tende a menos infinito. Propriedades do limite. Primeira propriedade, o limite de uma constante é a própria constante. Isso leva em consideração que todos os limites aqui, as nossas tendências é para mais ou menos infinito. Tá? Mesma coisa, se eu fiz para mais, pessoal, também isso vale para menos, tá? Na propriedade P1. Na propriedade P2, se o n pertence aos naturais, né, excluindo o zero, então o limite de x elevado a n, com x tendendo a mais infinito, ele vai para mais infinito. E já se o limite de x elevado a n, se o x tende a menos infinito, aí ele tem duas respostas dependendo do n. Se o n for par, aí ele vai para mais infinito, mas se o n for ímpar, ele já vai para menos infinito. Isso é importante porque quando a gente estiver calculando limites polinomiais, né, a gente vai ter que exatamente olhar aqui para o n. Né?
se eu estiver trabalhando com uma tendência negativa. E3. Se o n pertence aos naturais não nulos, então o limite de 1 sobre x elevado a n, tanto o x tendendo para mais ou menos infinito, isso vai ser 0. Tá? E isso aqui é fácil de ver, né, pessoal? Porque você tem 1 dividindo pelo 1x, que é muito grande. Então, é só você imaginar que você tem 1 dividindo por algo muito grande, você vai ver que a tendência é esse 1 ficar muito pequeno, se aproximando de 0. Propriedade 4. Sejam os polinômios P e Q com o BM diferente de 0, então vai ter duas situações. Primeiro, o limite de P de x, quando x tende para mais ou menos infinito, vai ser o limite de AN x elevado a n com x tendendo a mais ou menos infinito. O que eu estou dizendo, pessoal? Que para mim calcular o limite de um polinômio, eu não preciso calcular o limite no polinômio inteiro. Basta eu calcular o limite só no termo de maior grau. Tá? Porque todos os outros termos vão ser desconsiderados. Acabam os outros termos indo para 0. Segundo, se eu for calcular o limite do quociente, tá? O que vai acontecer no limite do quociente? A gente vai ficar com o limite do quociente dos termos de maior grau, ANXN dividido por BMXN. Tá? É isso que vai acontecer. E aí a gente pode fazer um ajuste aqui, já que o x é a mesma base, né? Fica n sobre bn vezes x elevado a n menos n. Tá? O mais importante é isso. É você saber se eu for aplicar o limite em um polinômio, em uma razão de polinômios, né? Uma divisão de polinômios, basta aplicar o limite no polinômio do denominador apenas no termo de maior grau e no numerador apenas no termo de maior grau, desconsiderando o resto da função. Primeira questão. Calcule os limites no infinito se existirem. Então, temos duas questões para ser feitas, né? Duas letras, letra A e letra B. Vou fazer a letra A no rigor do detalhe. Aí vocês vão acabar entendendo por que a gente aplica o limite só no termo de maior grau. Tá? Eu já poderia aplicar direto. Eu não vou aplicar direto. Eu vou aplicar passo a passo para vocês entenderem por que o limite desse polinômio ele consiste em aplicar apenas no termo de maior grau, que é o 8x3. Então, vejamos o seguinte, pessoal. Ó. Igual. Limite quando x tende a mais infinito. Aqui, se você olhar, eu tenho x3, x2, x e aqui é um termo independente. Eu vou colocar em evidência o fator de maior grau, que é o x ao cubo. Se eu colocar o fator de maior grau em evidência, o que sobra? No primeiro termo sobra o 8, né? Porque x3 vezes 8, 8x3. No segundo, vai sobrar o 5, só que aqui é x2 e aqui é x3. Então, o que tem que acontecer? Tem que ter um x aqui embaixo para poder compensar. Porque na hora que eu multiplicar x3 por menos 5x sobre menos 5 sobre x, o x3 vai dividir por x e vai ficar x2. Então, fica menos 5x2 aqui em cima. Nesse outro passo, vai ficar na mesma lógica. Fica 2 sobre x ao quadrado. Porque se eu pegar x3 e multiplicar por 2 sobre x ao quadrado, vai dar 2x. E no último cara vai ficar 9 sobre x3. Ok? Esse é o primeiro passo. Feito isso, pessoal, a gente vai agora, só para você entender, eu vou até mudar a cor, que eu vou aplicar, aqui tem duas funções, ó. Aqui tem uma função, que é a x3, certo? E aqui tem uma outra função. Então, eu vou pegar essas duas funções, limite do produto dos limites. Então, fica limite
com x tendendo a mais infinito de x ao cubo vezes o limite com x tendendo a mais infinito dessa expressão aqui, que é 8 menos 5 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado menos 9 sobre x ao cubo. E aí você observa o seguinte, tá? Que nessa segunda expressão aqui, pessoal, ó, aqui é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Mas nesse caso aqui, ó, tu tem 5 dividido pelo número muito grande, porque o x tende para o infinito. Então, isso aqui vai tender para zero. É como se você pegasse 5 e dividisse por 1 milhão. Vai dar 0,0000002. Tá? Ora, se 5 sobre x tende para zero, imagine se aqui embaixo é x ao quadrado, x ao cubo, ou seja, eu estou crescendo o denominador. Significa dizer que todas essas razões aqui, elas vão para zero. Portanto, esse limite todinho aqui, ele se resume apenas o limite da constante, que vai ser 8. Ok? E aí, a gente consegue voltar. Então, fica o limite. Esse aqui eu tenho x ao cubo, e aqui ficou o limite de 8. Eu vou juntar os limites, novamente, deixar em um único. Feito isso aqui, a gente ficou com o limite, com x tendendo a mais infinito, de 8 que multiplica x à quinta. Ou seja, o limite desse polinômio se resumiu apenas o limite do termo de maior grau. Desculpa, 5 não, né? 3. Que é 3. Se resumiu apenas o limite do termo de maior grau. Então, toda vez que você for aplicar o limite de um polinômio no infinito, por favor, não é qualquer tendência, é as tendências quando x estiver indo para mais infinito ou para menos infinito em cima de um polinômio, você aplica só no termo de maior grau. É isso que você vai fazer. E agora, o que acontece? Agora a gente aplica a propriedade. Aqui é uma constante, então ele sai do limite. Fica 8 vezes. E aqui é um cubo. Então fica limite de x, quando x tende a mais infinito. Como está o cubo, então é o limite que tem que ficar o cubo. Aplicando as propriedades que você já conhece nas aulas anteriores. Então, esse limite bem aqui, o limite de x, já está dizendo, né? Qual é o limite de x com x tendendo para o infinito? Ou seja, isso aqui é mais infinito. Portanto, o que você resulta no final? 8 vezes mais infinito ao cubo. É óbvio que isso aqui vai para mais infinito, porque 8 é positivo, aqui está o cubo, e se o infinito já é grande, imagine ao cubo, né? Então, a tendência é para o infinito. Então, eu quis fazer essa letra A com o maior rigor de detalhes para você entender que o limite de um polinômio ele sempre vai tender para o polinômio de maior grau quando esse limite é no infinito. Aqui, a gente só vai já aplicar o que a gente já conhece, mas tem um radical. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Já vamos aplicar a propriedade colocando o radical fora. E aí fica o limite, quando x tende a menos infinito, do polinômio menos 5x menos x elevado a 5 mais 7x ao quadrado menos 8. Aí fica o radical. Aplicar esse limite aqui, você já sabe que eu só preciso aplicar esse limite aqui em cima de menos x elevado a 5. Tá?
Nós já discutimos isso. Aí fica o radical. Esse x tende a menos infinito. Então, eu tenho menos infinito. Então, você já pode fazer isso. Esse menos sai do limite. Tá? E o limite aqui, pessoal, fica, então, limite de x. Isso aqui é elevado a 5. Tá aqui no radical. Com x tendendo a menos infinito. Portanto, fica menos, ora, o limite de x com x tendendo a menos infinito, ele é menos infinito, só que está elevado a 5. Só que como é menos infinito elevado a 5, significa dizer que vai ficar o menos que já está aqui fora e continua sendo menos infinito, porque o grau aqui é ímpar. Portanto, menos com menos dá mais, então fica a raiz quadrada de mais infinito. E a raiz quadrada de mais infinito, né, pessoal? Continua sendo mais infinito, porque esse número ele cresce indefinidamente, mesmo que você extraia a raiz, ele continua sendo ainda muito grande. Bom? Segunda questão. Calcule os limites no infinito se existirem. Temos duas questões para serem feitas. E aí a gente vai aplicar a propriedade dos polinômios atrelado com o coeficiente, atrelado com a razão. Então, o que ele disse lá por propriedade? Que se você tem uma divisão de polinômio, basta você pegar os polinômios de maior grau. Então, basta eu pegar esses caras aqui e desconsidero o restante. Então, aqui fica limite, quando x tende a mais infinito, de menos 4x ao quadrado, que é o termo de maior grau, dividido por x ao cubo, que é o termo de maior grau. Então, fica limite, quando x tende a mais infinito, então fica menos 4. E aqui, ó, x ao quadrado dividido por x ao cubo, você pode cancelar esse cara com esse aqui e sobra um x, né? Então, fica menos 4 sobre x. E aí, já sabe também que uma constante dividida por um número muito grande, então isso aqui vai para 0, né? Portanto, nós já sabemos que isso aqui vai para 0. Você está menos 4 dividido por algo muito grande, então a tendência é ficar muito pequena. Quando você diz que esse limite está indo para 0, pessoal, é porque tu está dizendo que a função que está embaixo ela cresce muito mais que a função que está em cima. E é óbvio porque você tem uma função x ao cubo e a outra função é uma parábola. Então, a função x ao cubo ela cresce muito mais rápido que a função x ao quadrado. Mesma história. Vamos pegar apenas o coeficiente de maior grau. Os termos de maior grau, né? Então, fica o limite, quando x tende a mais infinito, de 7x elevado a 5, dividido por 14x elevado a 5. Podemos cancelar esse x elevado a 5 com x elevado a 5, e aí fica 7 sobre, fica o limite, quando x tende a mais infinito, de 7 sobre 14. Mas 7 sobre 14, né? 7 sobre 14, pessoal, é exatamente o quê? Só para a gente relembrar. Vou voltar aqui. 7 sobre 14 é o limite da constante, é a própria constante, é o 7 sobre 14. E dividindo em cima e embaixo por 7, dá meio. Portanto, esse limite aqui vai para meio. Terceiro, calcule os limites no infinito se existirem. Novamente, outro problema que é interessante e a gente tem que ver como vai ser essa abordagem. Aqui em cima, você tem um polinômio. Aqui embaixo, tu tem um radical. Então, a gente tem que saber fazer essas operações. Mas, assim, não vai mudar muita coisa. Tá? A gente
basta você aplicar as propriedades. Então, qual é a primeira propriedade? É que se o limite tende a mais infinito, aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar o polinômio de maior grau aqui em cima, por propriedade, e vou também pegar o polinômio de maior grau aqui. Só que aqui eu tenho que carregar a raiz. Tá? Então, a gente fica com menos 2x ao quadrado, dividido pela raiz cúbica, ou, desculpa, pela raiz quadrada de x ao quadrado. Então, continuando, vamos fazer aqui umas operações antes de calcular o limite. Porque a gente não pode calcular direto, porque esse cara vai para o infinito, esse aqui vai para o infinito, então a gente fica infinito sobre infinito, que é indeterminado. Então, a gente precisa melhorar o formato do problema. Então, o limite, quando x tende a mais infinito, de menos 2x ao quadrado. Aqui embaixo, se é raiz quadrada de x ao cubo, isso aqui, né, a gente virando potência, basta pegar o quadrado aqui e jogar debaixo do expoente. Então, fica 3 sobre 2. Esse menos 2 bem aqui, pessoal, é uma constante. Então, ele vai sair do limite. Vezes o limite, quando x tende a mais infinito. E aqui a gente fica com uma divisão de fração, desculpa, uma divisão de potência de mesma base. Então, a gente conserva o x e subtrai os expoentes. Então, eu vou pegar o 2 aqui de cima, menos 3 sobre 2 de baixo. Então, vai ficar menos 2 vezes o limite, quando x tende ao infinito. Pessoal, 2 menos 3 sobre 2, tá? Isso aqui vai ser x elevado a meio. Ok? X elevado a meio. Então, fica menos 2 vezes o limite. E aí você pode pegar esse cara e voltar para a raiz. Tá? Ou então, deixa ele em formato de potência, se você quiser. Se você quiser, você pode deixar x, com x tendendo a mais infinito, tudo elevado a meio. Então, fica menos 2 vezes. Esse meio volta a ser raiz. Raiz do limite de x, quando x tende a mais infinito. Então, fica menos 2 vezes, se o limite de x quando x tende a mais infinito é mais infinito, então a gente tem aqui dentro indo para mais infinito, mas a raiz de mais infinito continua sendo mais infinito. Só que se eu pegar o mais infinito e multiplicar por menos 2, você vai para menos 2 vezes o infinito, só que negativamente. E não tem esse menos 2 vezes menos infinito, né? Então, a gente continua tendo menos infinito, né? Então, entenda que você não consegue fazer a operação lá no infinito, né? Não dá para você dizer assim, menos infinito. Com menos infinito é menos 2 vezes menos infinito. Não, é menos infinito, tá? Porque infinito não é um número. É uma condição da função. É uma tendência. Então, pessoal, agora na letra B, nós temos o limite, quando x tende ao infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, menos x. Se a gente fosse fazer direto, isso aqui daria mais infinito, isso aqui também daria mais infinito. E aí a gente ficaria com algo do tipo mais infinito menos mais infinito. Posso dizer que isso aqui é zero? Não, não posso. Embora nesse problema vai dar zero, mas nós temos que procurar outros artifícios para mostrar que é zero. Porque pode ser que eu tenha mais infinito menos mais infinito e ele vá para o infinito. Ou ele que vá para menos infinito. Ou ele pode até ir para um número real, tá? Que não seja o zero.
Resumindo, então, a gente precisa mexer na expressão. Precisamos arrumar a expressão. Então, note que a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 menos x, nós vamos escrever ela na seguinte forma. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 menos x. E vamos multiplicar pelo conjugado. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Aí mais x, tem que trocar o sinal. O conjugado sempre tem que trocar o sinal. Como eu adicionei essa parcela aqui à direita, tenho que adicionar ela aqui embaixo. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 mais x. Aqui em cima é o produto da soma pela diferença. Significa dizer que vai ser o quadrado do primeiro, então eu vou pegar a primeira expressão e elevar ao quadrado, menos a segunda expressão, que é o x ao quadrado, dividido pelo termo que eu adicionei, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 mais x. Aqui eu cancelo, então a gente fica com x ao quadrado menos 1 menos x, dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 mais x. Cancela esse cara aqui com esse cara aqui. Nós ficamos com menos 1 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 mais x. Tá? Ou seja, então, o que a gente tem que fazer? Aplicar o limite. Então, logo, o limite, quando x tende a mais infinito, de menos 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 mais x, aí tu pensa, ó, esse carinha bem aqui vai para mais infinito, esse x aqui também vai para mais infinito. Então, eu vou ficar com 1 dividido por mais infinito, somado com mais infinito. Então, 1 dividido mais infinito com mais infinito é mais infinito, e 1 dividido por mais infinito, isso aqui vai tender para zero. Ok? Então, realmente, no problema vai para zero, mas a gente não poderia inferir inicialmente que iria para zero. Tá? Tivemos que utilizar argumentos suficientes, na verdade, argumentos matemáticos, para poder mostrar que esse limite vai para zero. Então, pessoal, vamos lá resolver aqui a quarta questão. Encontre o limite com x tendendo ao infinito da raiz de x mais a raiz de x mais a raiz de x, dividido por x. Então, o que a gente vai fazer nesse problema, pessoal? Nós vamos fazer uma substituição. Então, nós vamos fazer, vamos chamar o x de um y ao quadrado. E, se o x tende para mais infinito, o meu y também vai tender para mais infinito. Porque esse x aqui é positivo, então meu y também vai ser positivo. Então, vamos fazer agora uma substituição. Portanto, a gente vai pegar esse limite e vamos fazer uma substituição. Vai ficar limite. O x tendendo a mais infinito vai ser o meu y tendendo a mais infinito. Ok? E aí a gente fica com a raiz. Aqui é x. Vou substituir por y ao quadrado. Mais a raiz. Aqui é x. Vou substituir por y ao quadrado. Aqui é x. Vou substituir por y ao quadrado. Tudo isso dividido por y. Então, a gente fica com o limite, com y tendendo ao infinito,
Nesse primeiro radical aqui, ele sai, fica y. Então, fica raiz de y ao quadrado mais a raiz de y ao quadrado mais y. Ok? Lembre-se que isso aqui, pessoal, o que tem aqui dentro ó, é um polinômio. Se é um polinômio, basta eu pegar apenas o cara de maior grau. Lembrando que tudo isso aqui está sendo dividido pelo y ao quadrado. Então, continua, fica limite com y tendendo ao infinito, a raiz de y ao quadrado, mais esse cara aqui eu só pego de maior grau, porque é um polinômio. Então, só vou pegar o y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Novamente, essa raiz cancela com esse cara aqui, fica só y. Então, vai ficar o limite com y tendendo ao infinito da raiz de y ao quadrado mais y dividido por y ao quadrado. Novamente, isso aqui é um polinômio, só vou pegar o cara de maior grau. Então, vai ficar o limite, quando y tende ao infinito, da raiz de y ao quadrado sobre y ao quadrado. Sai esse radical aqui, então vai ficar o limite, quando y tende ao infinito, de y dividido por y ao quadrado. Cancela y com y2 e vai sobrar um y. Então, vai ficar o limite de 1 sobre y, com y tendendo ao infinito. Portanto, 1 dividido pelo número muito grande tende a 0. Isso significa dizer, o que eu estou dizendo? Que o x é muito maior do que este radical aqui em cima. Tá? Por isso, o x cresce mais rápido que o radical que está na parte superior da função. Ok? E assim a gente encerra. Tá? Bons estudos, encerramos a parte 3. Fica faltando ainda a parte 4 e a parte 5 para a gente finalizar o nosso conteúdo de limites. Bom, pessoal, até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.